Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast, a mais um episódio desse estudo, dessa experiência maravilhosa que é o estudo desse livro, Um Curso em Milagres. Antes da gente começar a gravar, a gente sempre debate um pouco sobre como que está sendo para cada uma de nós mulheres aqui do Essência. E realmente, eu não sei como é que está sendo para você que está acompanhando esse podcast. Eu adoraria saber, inclusive, como está sendo para você. Porque de verdade, pra gente aqui está sendo uma experiência muito surpreendente. Uma experiência de transformação muito surpreendente. Eu estava comentando com as meninas aqui, e daqui a pouquinho eu vou falar quem está aqui comigo, vou apresentar todas elas. Mas eu estava comentando que realmente eu não esperava, eu não imaginava jamais assim a profundidade que está sendo, né, da experiência que está acontecendo para mim, em tantos níveis que é difícil até verbalizar. Eu estou começando a compreender que isso não é somente um livro, isso não é somente um curso real. Falando, parece, eu estava até comentando com elas, porque as palavras parecem não alcançar a profundidade do que eu quero passar, né? E por isso que eu gostaria muito de saber de você que está aqui ouvindo, se isso está acontecendo para você também, como está sendo. E eu te convido também se você está aqui pela primeira vez, se é o primeiro podcast, ou se você está acompanhando também, mas eu te convido a abrir espaço no teu coração para receber as bênçãos desse estudo, desse livro, dessa experiência. Talvez você até aqui não possa ter percebido nada tão significativo, não sei, mas independente de sim ou de não, o meu convite aqui é para que você possa abrir teu coração, nesse momento mesmo, sabe? Abrir teu coração, você já está aqui, você já está recebendo, você já está ouvindo esse estudo, então que você possa se entregar e abrir espaço no teu coração, na tua mente, para que a tua experiência, que é única, diferente da minha, diferente da de todas aqui, para que ela possa se revelar para você da forma mais linda e milagrosa possível, porque é o que você merece, é o que todas nós merecemos. Estou muito grata, estou muito tocada, já me sinto em algum nível transformada por todas as experiências que eu venho vivendo. Então eu agradeço mais uma vez por estar aqui, por estar continuando esse estudo maravilhoso. Hoje eu tô mais uma vez com Meire, querida, que tá aqui com a gente praticamente todos os episódios, né? Você tem acompanhado aqui. Tô com a Mara também, que já esteve aqui uma vez, maravilhosa. Tô com Monique, primeira vez aqui no encontro, mas que tá acompanhando também o estudo, junto com todas nós. Deusa mágica, maravilhosa, é Monique, do Essência. É isso que ela é. Muito bem-vinda, amada. E tô aqui com Gabi, essa joia preciosa do nosso grupo, que tá aqui conduzindo esse trabalho com tanto amor, com tanta verdade, com tanta profundidade. Gratidão, Gabi, por estar aqui com a gente. Gratidão a todas vocês por estarem aqui. Gratidão a você que tá ouvindo. É isso. Alguém quer trazer alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Nãozinhos com a cabeça de todas elas. Bem, amadas, fiquem à vontade, né? Durante todo esse episódio, caso surja uma pergunta, que vocês ouçam essa pergunta na mente de vocês, tragam essa pergunta, que às vezes é uma pergunta de vocês, de cada uma de vocês, mas também de mais pessoas que podem estar ouvindo. A gente está aqui representando, né, esse podcast. Então é isso, que possa ser útil para todas nós, que possa ser bom. A gente vai continuar com... Gabi, quer trazer alguma coisa, quer falar? Queria agradecer por mais essa oportunidade, por esse novo podcast que a gente está começando agora. E sinto da gente fazer uma oração inicial para a gente fazer um alinhamento. A gente vai continuar fazendo a leitura do capítulo 1. Se eu não me engano, a gente vai continuar do 35, né? Então, para quem já tem o livro, se quiser já abrir aí para acompanhar a gente. Mas antes, vamos tirar alguns minutinhos
para quem puder aí fechar os olhos, respirar fundo, alinhar a mente para receber tudo aquilo que ele quiser passar pra gente, todos os milagres, os insights. Entregar todas as resistências, preocupações com outras coisas, entregar para ele, para manter a nossa mente limpa, a nossa mente aberta, entregar o já sei, né? Dar os nossos passos para trás, para que a gente possa receber tudo que ele quiser trazer pra gente, todas as transformações que ele quiser fazer no nosso coração. Acho que a gente pode começar. Então, 35. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Esse princípio, eu sinto que ele está trazendo a ideia do controle, né? A gente já vem falando um pouco sobre isso, ele frisa muito nesse primeiro capítulo já pra gente, né? Que a cura, ela tá sempre na nossa percepção, na mente, né? Uma cura, ela é sempre mais profunda do que aquilo que a gente vai observar na forma. Então, o que ele tá trazendo aqui é que muitos milagres, né? Que são essas expressões de amor, nem sempre vão ser vistos, nem sempre vão ser observáveis. E eu sinto que é também esse convite, às vezes, da gente desligar a voz do ego, que é a voz do controle, que é aquela voz que quer entender, que quer saber onde é que está o milagre, o porquê que aconteceu assim, o porquê que aconteceu assado, o porquê que está indo por esse lado. Então eu sinto que aqui ele convida a gente a ir para esse lugar da confiança, né? Ir para esse lugar mais do silenciamento desse ego, para confiar nos processos do milagre, que às vezes a nossa mente pequenininha nem sempre vai conseguir alcançar o que está acontecendo, né? Às vezes são transformações ou processos tão profundos, ou às vezes parece que estão encobertos, que parece que nada está acontecendo, mas muitas vezes muita coisa está acontecendo. Isso até me lembra um pouquinho antes da gente começar, a gente estava falando sobre as lições do Curso em Milagres, que enquanto grupo a gente começou a realizar as lições, e a Meire estava comentando sobre a prática das lições e como tem vezes que a gente está fazendo e parece que nada está acontecendo. Então que a gente está só repetindo, que é algo mecânico. Então eu sinto que esse princípio, ele é um chamado nesse lugar da confiança, da gente sair do controle, porque a explicação, querer explicar, querer entender, faz parte do controle do ego, né? Então é um convite de entrar no fluxo e confiar que o que tem que acontecer já está acontecendo. A gente já está trilhando o caminho de milagres. Não, eu só ia, me veio só esse insight, né, de também reconhecer que milagres nem sempre eles podem estar acontecendo, se desvendando dia após dia, mês após mês, às vezes ano após ano, dependendo do milagre ou da profundidade, né, desse milagre. Pode acontecer, pode levar um tempo da Terra para que ele seja completamente compreendido ou revelado para a nossa mente. Né? E esse lugar de confiar, ele é muito importante, porque muitas vezes é assim. Muitas vezes é assim. Era só isso. 37. Não, 36. 36. Tô querendo ir. Tô rápido. 36. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhado às tuas percepções com a verdade, tal como Deus a criou. Aqui ele vai trazer a ideia da mente certa, né? Que é essa mente alinhada como a mente que Deus criou, né? Que é a nossa verdadeira mente, os nossos verdadeiros pensamentos, né? Então a gente vai ter, voltando até para as lições
que é um convite para quem ainda não começou as lições e sentir de começar. Eu sinto que aprofunda muito esse estudo e vai começar a trazer um pouco mais da prática, né? E nas lições, em vários momentos, ele vai trazer essa questão que esses pensamentos que a gente se identifica não são os pensamentos da nossa verdadeira mente, sabe? Não, esses pensamentos têm uma lição até que está bem no começo que ele fala, né? Que são sombras, até os pensamentos bons que a gente tem são sombras da mente verdadeira que a gente realmente é, né? Então, e que os ruins bloqueiam completamente a nossa visão a essa mente, que é a mente certa, que é a mente de Deus, que é a mente do Espírito Santo, que é essa mente pura. Então, o processo dos milagres é alinhar a gente de volta com essa percepção real, né? Com a mente verdadeira. A gente fazer toda essa limpeza do que a gente se identifica agora como sendo os nossos pensamentos, a nossa mente, quem a gente é muito profundo esse processo, para voltar a se alinhar de novo com realmente os nossos reais pensamentos, né? Que são pensamentos em algumas lições que ele vai trazer, que são os pensamentos de Deus, né? Então a gente pensa com Deus, a gente sabe, é muito profundo assim. Então a nossa mente está junto da mente de Deus, essa é a nossa mente verdadeira. Então todos os pensamentos que a gente tem não podem ser nenhum de verdade a parte de Deus, o verdadeiro pensamento da nossa mente. Então ele está trazendo um pouco esse conceito, né, da mente certa e da mente equivocada, e como os milagres eles trabalham para corrigir essa mente. Um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Age como catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isso te coloca sobre o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. Uau, eu acho que, nossa, é muito forte, né, o que ele traz, né, o conhecimento da ordem divina, né, eu sinto que ele traz um convite, sim, de uma mente muito certa, né, uma profundidade, assim, da cura, que vai ocorrer, né, que é o que ele traz, é uma correção em direção a essa mente, que nem a gente trouxe, já é a nossa verdadeira mente, a gente só precisa limpar as barreiras para poder acessar, e esse é o real objetivo dos milagres, né, que até a gente conversou no último episódio sobre os milagres serem meios e não fins, né? Porque o fim é a mente certa, que é o que ele traz, a expiação, a gente conseguir expiar completamente esses pensamentos equivocados e retornar a essa mente milagrosa. Então, os milagres, eles fazem o caminho, eles ajudam a gente a ter esses pequenos momentos de sanidade, digamos assim. E conforme a gente vai fazendo mais e mais esse caminho, a gente vai chegando no lugar, né? Então, eles são meio para o fim, né? E quando a gente chega no fim, os milagres são cessados. É muito profundo, né? Cada um desses itens dá vontade de verdade, minha vontade agora, vamos ficar 15 minutos em silêncio, meditando sobre esse. Porque é muito profundo. Você foi falando, e quando eu li também, né, essa ideia da correção introduzida num pensamento falso, quebrando a percepção errônea e reorganizando adequadamente. Eu fiquei com uma imagem de, sabe, vibração. A nossa vibração e a vibração da mente certa, a vibração do ego, né, no caso, a nossa. Olha, eu já identificada total. A vibração do ego e a vibração da mente certa, e é como se os momentos de milagre alinham. São instantes aonde, uau, conecta. E aí, às vezes, a gente volta, né? Volta para a mente do ego e continua. E aí, mais um milagre. Só que a gente está trilhando o caminho. A gente está com a pequena disponibilidade, que é a fresta de luz necessária para que todos os milagres aconteçam, né? E aí, milagre após milagre, reconhecimento de milagre após milagre, a gente vai alinhando essa frequência com a frequência da mente santa, com a mente de Deus. Foi o que veio para mim. Nós viramos o próprio milagre. Nós somos o próprio milagre, né? Eu sinto isso. Somos todas. Que lindo. Somos, mas aí a gente toma consciência disso, real. né?
gente. Esse é um processo de tomada de consciência. Eu sinto que é um processo de aceitação, né? Porque o que ele traz é que a gente já é. A gente só precisa se desidentificar e aceitar quem a gente realmente é. Tá me vindo aqui um comentário, que não sei, tá na minha mente, que a gente fala muito de mente no Curso em Milagres. A gente já falou um pouco sobre isso em outro podcast, né? Que o milagre é na mente, que é tudo na mente. E eu sinto que talvez quando a gente tá no início do estudo, pode gerar um incômodo, assim, da gente tá falando de mente e também da forma, porque a gente acredita muito no mundo. Então a gente quer muito que o milagre também aconteça no mundo, né? E eu tava até pensando um pouco sobre isso. Tava vendo alguns podcasts sobre um curso em milagres e me veio um insight sobre essa questão da forma e da mente. Eu não sei, tô sentindo de compartilhar. Por exemplo, em vários momentos ele vai falar que a gente é esse Filho Santo de Deus e que a gente não tem pecado, isso e aquilo, só que a gente não se identifica. E muitas vezes na forma isso vai aparecer pra gente. Então a gente vai ver alguém cometendo um erro, ou a ideia da falta. Então, eu tô em casa e eu preciso, um exemplo bobo, de um vestido. E eu vejo que eu não tenho esse vestido. E daí ele vai falar, tipo, nada falta. Só que na forma, a gente pode muito confirmar essa ideia, sabe? De que falta, porque não tem o vestido ali, tá faltando. E a gente vai ser muito levada a esse processo de ver e confirmar o pensamento que tá na nossa mente. E daí eu sempre ficava em conflito, tá, mas tá faltando. Eu vou chegar num processo no Curso de Milagres onde eu vou olhar pro meu armário e não ter o vestido e eu não vou ver isso? Como assim? Tipo, meus olhos não vão enxergar isso? Não sei. Sabe, eu ficava muito com essa questão na mente, da gente sempre falar que é milagre na mente. E daí me veio um insight que eu achei tão bonito que eu acho que consegui compreender, que é sobre como a gente usa as coisas da forma para confirmar ideias na mente. Então, como eu uso não ter o vestido para confirmar a ideia de que, sei lá, eu sou menor, eu sou excluída, poxa, todo mundo tem um vestido, mas eu não tenho, eu não faço parte desse grupo, eu não vou conseguir ir nessa festa, eu não vou, sabe? Todos esses pensamentos de falta que estão na mente, que geram o sofrimento para o Filho de Deus. Então, o que ele traz, o que é cura na mente, não é que você não vai deixar de ver que não tem vestido ali, é que isso não vai mais significar a ideia de falta que tem na sua mente. E é isso que ele está querendo dizer. Então, a gente vai curar essas ideias que trazem sofrimento, porque daí o mundo vai se tornar neutro, que é o que ele traz. E assim, o ego tem muito medo, assim, às vezes dessa palavra neutro, né? Ai, vai se tornar neutro, eu vou me descolar do propósito, né? Como é que eu vou viver no mundo neutro? Mas a ideia do neutro, que é não ter o especialismo, que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, é a ideia da paz, né? Então a gente tá em paz diante de tudo que acontece. A gente não fica dando mais esse significado sobre a gente diante das coisas que acontecem, porque é isso que realmente machuca e tira a paz do Filho de Deus, porque a gente fica acreditando, até no exemplo do vestido, eu tô acreditando que eu posso ser excluída, que eu não faço parte, né? É uma coisa boba, mas a gente vai confirmando através de pequenas coisas do dia a dia, ideias sobre quem a gente realmente pensa que é, né? E daí entra em sofrimento, identificações, um tanto de processo. E, enfim, senti de trazer para vocês isso. Maravilhoso, gratidão. Faz muito sentido e é muito profundo. Bom, então vamos para o 38. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. Uau! Nesse princípio, a primeira frase, ele já começa falando sobre o Espírito Santo sendo, né, esse mecanismo de milagres, né? Eu sinto que é um convite, de novo, para a gente se lembrar de um outro princípio que ele traz, né? De que os milagres, eles não são dirigidos. Porque se a gente dirige o ego, através do ego, a gente muitas vezes perde o propósito real. Então, o que ele diz aqui é o Espírito Santo que vai escolher os milagres, né? Que vai escolher esses mecanismos de milagre. Porque ele que sabe o que a nossa mente realmente precisa, qual é a cura que a nossa mente precisa naquele momento real, né? E daí ele fala, ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões.
E no podcast passado a gente também falou um pouquinho sobre isso. Nesse mundo das ilusões, o Espírito Santo, ele é a resposta de Deus para a gente conseguir sair dessa doideira. E o Espírito Santo é essa parte da nossa mente santa que consegue enxergar toda a ilusão, então tudo aquilo que a gente criou, mas ele também está conectado e enxerga Deus, né? 100% da mente certa é o Espírito Santo. Então ele é aquele que faz a ponte. E que nem a gente chegou a trazer antes, para um curso de milagres, Deus não tem nem ideia do que a gente fez, né? Deus não está aqui nesse mundo. Então ele é esse meio termo, ele é aquele que consegue enxergar a ilusão que a gente está vivendo e consegue enxergar a cura, consegue enxergar a mente, o lugar onde a gente tem que chegar com a mente. E por isso que ele que vai escolher os milagres, ele que vai fazer essa ponte, porque é ele que realmente sabe o que é melhor para o momento presente, para que a gente consiga caminhar. E aí a gente tem a última frase que ele traz, né? Que separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber, né? De forma total e não seletiva. Porque, nossa, gente, tem muito a ver com o que a gente estava falando também sobre ver tudo como igual, né? Porque o ego, ele tem essa coisa da seletividade, da gente fragmentar, da gente só olhar aquilo muito pequenininho, as nossas preferências. Então, eu tô nessa situação e eu tenho esse interesse que saia de uma maneira específica por conta da minha história pessoal. E daí, nesse processo, a gente fica envolto em pensamentos, em crenças, em sofrimento e em querendo, às vezes, desfechos e situações que não necessariamente são as melhores pra gente, né? Então, que ele traz é que o Espírito Santo enxerga de forma total, que é também o que a gente falou, que a guiança, toda vez que a gente é inspirado por guiança, a gente é inspirado pro bem para todos, não é para nós, né? Porque a gente tem muito essa ideia do individualismo, então eu quero algo que vai me beneficiar. Só que quando vem do Espírito Santo, a visão dele é total, a visão é de tudo. Então qualquer guiança, qualquer coisa, qualquer milagre, ele é para todos, ele é para o todo, ele não é seletivo, ele não é pequenininho ali só na sua questão, no seu problema. Muitas vezes vai resolver os nossos problemas individuais, porque a gente faz parte do todo, mas vai estar sempre beneficiando ao todo. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E eu tô pensando no exemplo do vestido, no próprio exemplo do vestido. Porque a gente... É claro que a gente vai ter, quando a gente está identificada com a visão do ego, né, com a mente do ego, a gente vai reconhecer essa falta na forma que vai confirmar os pensamentos. Porém, a gente, passo a passo, desenvolvendo essa confiança de que o Espírito Santo, ele tem essa visão ampla, a visão do todo. Então, ok que está faltando o vestido. Para minha percepção pontual agora, isso é uma questão. Mas eu confio que está faltando. Não tem o vestido, tem um propósito muito maior. E o Espírito Santo, ele tem essa visão ampla e eu não estou conseguindo ter nesse momento. E por isso eu enxergo essa, entre aspas, essa falta, né? Eu tenho essa ideia de falta. Uau, Andréia. Sim, isso mesmo. E daí a gente consegue acessar nesse lugar do Espírito Santo a ideia de que nada falta, né? Que é nesse lugar, né? Não nada é que eu não que é deixar de ver ali. Nada que é importante para o nosso alinhamento à mente santa falta. Nada do que é importante para o nosso alinhamento falta. E é um exercício de confiança mesmo. Mas falar isso é tão bonito, sabe? Porque dentro de mim é como se as minhas células estivessem falando: é isso. É isso. Tudo que é importante chega. Tudo que é importante. E não importante pra gente, importante pro todo. Porque o que é importante pra gente, no final das contas, verdadeiramente, é importante pro todo. É muito profundo, muito lindo. A Monique levantou a mão. Pode falar, amada. Eu tô aqui perdida em pensamentos sobre a parte que a Gabi falou sobre a nossa individualização. Que vai chegar uma hora que a gente não vai mais precisar partir desse pressuposto da individualização. E para mim agora, eu tô entendendo que esse é um milagre, mas é um milagre tão maior, porque no meu ponto de vista, na minha experiência, a gente vem para cá com um propósito individual. A individualização faz parte desse crescimento, mas ao mesmo tempo que faz parte do crescimento, ele só vai ser real
e significativo se eu entender que eu faço parte do todo. E não quando eu não estiver mais aqui, encarnada, com meu corpinho maravilhoso, fazendo parte dessa sociedade maravilhosa. Mas vai fazer realmente sentido quando eu entendo aqui. Quando eu começo a expressar aqui. É bonito falar, é bonito pensar, mas também é difícil fazer quando eu saio lá fora e alguém me fecha no trânsito e eu quero gritar. Mas só de ter essa luz no fim do túnel, que as duas maneiras são necessárias, sabe? Pelo menos é esse o entendimento que eu tenho com essa mente de agora. Amanhã eu vou ter outro entendimento. Mas eu queria trazer. É isso. Tá aqui. Uau, Monique. Sim, eu sinto que é bem isso, esse processo que você trouxe mesmo. E a gente chegou a comentar quando a gente recebe um milagre no individual, ele é para o todo, né? Então, a partir do momento que a gente entende que todos nós fazemos parte de um único Filho de Deus, então é a nossa mente meio que fragmentada, mas é apenas uma única mente. Então, toda vez que a gente faz um caminho, a gente está curando o todo também. A gente está recebendo para todos, né? E é muito interessante, porque se a gente está caminhando para a cura, que nem você trouxe, a gente está caminhando para o todo, invariavelmente, mesmo que seja parecendo que é o teu processo individual. Ele é um caminho coletivo. Tá todo mundo fazendo o mesmo caminho, no final das contas, né? E me veio também essa coisa que eu trouxe da guiança, né? Porque às vezes a gente não vai, com a mente do ego, a gente não vai saber o que é o melhor pro todo, sabe? A gente não vai conseguir acessar isso. E por isso que a guiança vem nesse lugar, porque ele tem uma visão maior, porque ele consegue ver tudo, e a gente que ainda tá muito identificado com o ego, a gente não consegue. Ele vai trazer aquilo que é melhor para você e pro todo, ao mesmo tempo. E isso é até interessante, né? Porque parece que é o oposto, porque na nossa mente do ego é isso. Ou a gente tá fazendo isso para todo mundo, ou eu tô sendo individualista pensando só em mim mesma, né? E o que ele tá fazendo é essa desconstrução. Tipo, não, o melhor para você é o melhor pro todo. Que é também um pouquinho que a Andrea trouxe. Não tem essa separação, você é um só. Então, tipo, não tem como você fazer essa separação maluca, né? Que a própria é bem profunda, porque é a própria confirmação da ideia de separação. Né? Eu achar que eu tô individual é eu acreditar muito que a gente tá separado, né? E, enfim, que é algo muito profundo, porque a própria ideia de ego é uma ideia de separação, cada um tem o seu eguinho, né, diferente, então é a gente sempre confirmando, olha, eu tô separado de alguém, eu tô separado, que na última instância, a única separação verdadeira que a gente está falando é a separação de Deus. Essa é a única separação. Porque esse foi o processo inicial. Então a gente estava lá unido a Deus, todos lindos e pimposos. Na verdade a gente ainda tá, só que a gente acredita que não tá. E a gente decide, num diminuto e louco instante, como que seria a minha vida, a minha existência sem Deus. Separação, a própria ideia de separação que cria a ilusão. E daí a gente meio que se separa em vários eguinhos, né? Pra gente continuar confirmando essa ideia profunda de que a gente está separado, de que a gente não faz parte do todo. E confirmar através dos nossos irmãos, na última instância, é confirmar também que a gente está separado de Deus. E por isso que a gente acaba sofrendo muito, né, nesses processos. Enfim, é profundo. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é isso. É super profundo. Eu tenho uma reflexão aqui também que ela é tão profunda que eu acho que eu ainda preciso de um tempo para poder organizar, para conseguir trazer para palavras. Porque no final, eu acho que é um pouco do que a Gabi falou também, porque a Gabi falou muito profundo agora, eu queria voltar e te ouvir de novo. Porque foi muito complexo e profundo mesmo. É sobre a ideia de eu, né? A ideia de eu, que às vezes é equivocada. Quando a gente entende que o eu é o eu ego, aí tem a separação. Mas se a gente entende que esse eu que tá aqui para se desenvolver é o todo, né? Tipo, é um só. O caminho, esse caminho de individuação, né? Enfim, de realização, é do todo, não é desse eu.
que está separado. Também não sei se fez muito sentido o que eu falei, né? Eu estava aqui meio que conjecturando, porque é bem complexo tudo isso, que esse ponto que Monique levantou é bem profundo mesmo. Sim, é muito profundo, né? E é uma desconstrução muito, muito, muito profunda. A gente acessar isso na mente é uma grande experiência, né? E a gente ir pedindo para ver e se abrindo também para essas ideias. E é por isso que em vários momentos do livro, os estudantes vão falar que não tem ninguém lá fora, né? Que não tem ninguém lá fora. A gente é só um só, né? E muito do que a gente vive são projeções da nossa mente. Então é a gente projetando pessoas, digamos assim, não quer dizer que as pessoas não existem, tá, gente? Mas é que a gente vai projetando as coisas que estão na nossa mente nas pessoas, que é a ideia do vestido. Tá faltando vestido. Por que para uma pessoa isso tá em paz e para outra pessoa isso é uma questão? Porque ela tá projetando ali na forma uma questão interna. E aquele vestido se torna uma representação de um pensamento. Por isso que ele vai falar, de novo, da cura da mente, né? Então não tem ninguém lá fora, só tem você fazendo suas doideiras com seus pensamentos, projetando um tanto de coisa, acreditando em um tanto de historinha e achando que você tá sozinha aí brigando com o mundo, quando na verdade não, volta pra dentro, volta, não tem ninguém lá fora. Vamos curar essa mente, vamos curar esses pensamentos. Então vamos para o 39, é isso? O milagre dissolve o erro porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. E aqui ele vai trazer o que é realmente a correção da mente para o Espírito Santo. Não é a ideia de alguém fez, que é a questão do próprio perdão, né? Não é a ideia de alguém fez uma coisa errada para mim e eu estou perdoando porque eu sou bonzinho. Ou eu cometi um erro e tá tudo bem porque todo mundo erra. Ele leva a gente para um lugar muito mais profundo, sabe? Que é um reconhecimento de que não existe o erro porque ele é falso, ele é irreal. Ele não existe, né? Mas isso não no lugar, aí a gente volta, por exemplo, do vestido. Não é que você não vai enxergar a forma, é que isso não vai se tornar mais uma perturbação, não é mais um pensamento que diz algo sobre você, de como você é errado, de como você é defeituoso. Esse é o grande equívoco, porque se a gente realmente é o filho perfeito de Deus, isso não pode ser verdade. Então, e é por isso que ele fala, ele dissolve, porque é quando a gente joga a luz, a escuridão desaparece. Então a gente desaparece. Não é que existe e daí a gente tá debatendo internamente que vai deixar de existir, que tá tudo bem porque eu sou bonzinho. Não, é tipo, luz, desapareceu. Não, isso não existe, isso não é real. E daí a gente começa a acessar um estado da mente milagroso, um estado de paz. Porque a gente começa a enxergar de fato o que é real e o que são essas ilusões que a gente fica se engajando e aumentando o nosso processo de sofrimento, porque a gente está identificado com os pensamentos, né? Nossa, gente, isso é muito profundo, sabe? Porque esse reconhecimento do real na experiência do milagre, o reconhecimento do real que é absoluto, que tipo tira qualquer dúvida da mente. Porque conforme você foi falando, esse parágrafo é profundo. Conforme você foi falando, foram chegando pensamentos para mim, muitos pensamentos que eu não conseguia nem... não necessariamente são meus, sabe? Mas foram chegando como que questionamentos da mente com relação a essa ideia do que é real, do que não é real, como que você pode... vou tentar verbalizar, né? Garantir que uma coisa é real e outra coisa não é. Foi mais ou menos isso que chegou pra mim. Eu não sei se tá fazendo sentido pra vocês, sabe? Tipo, como é que eu vou ter certeza que isso aqui é isso aqui mesmo, porque a luz chegou e sei lá mais o quê. E chega ao mesmo tempo pra mim também, mais uma vez, é a mente. Mais uma vez, é o eu separado que tá acreditando que tá fazendo um juízo de valor. Tá fazendo um julgamento, na verdade.
provavelmente ainda não acessou, ainda não tem, porque quando o real se apresenta, ele se apresenta para além do entendimento racional, para além do que se pode explicar. Não é sobre um 2 mais 2 igual a 4, logo isso aqui é real. Não. É como a Gabi falou, é uma luz que dissipa. E eu acredito que você que está ouvindo aqui, assim como todas nós aqui, a gente, em momentos, e muitas vezes em momentos de presenciar, testemunhar milagres, a gente tem esse vislumbre que não é algo raciocinado, que não é algo que você precisa provar para ninguém, é simplesmente uma experiência, uma percepção. Que, mais uma vez, é sobre vibração. Quer dizer, tô falando sobre vibração porque é o que está chegando para mim, é como a minha mente desse momento também está entendendo, né? Que nesse momento de experienciar, de perceber, acontece um alinhamento entre a mente santa, né? Um alinhamento com a mente santa. Uma união com a mente santa, tipo uma comunhão ali com a mente santa. Mesmo que por um instante, ou às vezes, enfim, durante a experiência. Mas é isso. E essa ideia, né, do erro, você trouxe algo muito profundo, Gabi. Que não é sobre a atitude que leva a uma desarmonia ou não leva a uma desarmonia, que era algo que a gente estava, inclusive, conversando antes de começar a gravar aqui, né? Que algumas vezes, se a gente está resistindo ao apelo do Espírito Santo, a gente está resistindo ao chamado do Espírito Santo a viver esse alinhamento, certas circunstâncias são projetadas, né? A mente santa talvez até projete, o Espírito Santo projete a gente, projete, enfim, para que a gente encontre esse alinhamento, e às vezes é uma experiência de desconforto, mas entender isso como um erro é automaticamente se punir, se julgar e acreditar que Deus está lá castigando, eu errei, então agora eu tenho que pagar, e é algo completamente diferente. Isso não existe. É apenas o Filho perfeito de Deus escolhendo se distanciar da mente santa e pensando, opa, peraí, calma, que eu percebi que eu me distanciei um pouco aqui. E isso é bem diferente, né, do conceito de erro. Eu não sei se isso faz sentido, mas foi a minha reflexão que chegou agora. Nossa, ideia é muito profunda e faz muito sentido mesmo. E é interessante, assim, porque se a gente for entender mesmo que isso aqui é tudo uma ilusão, é tudo um sonho cheio de projeções, a própria ideia de erro fica um pouco maluca, sabe? Porque você tá errando numa coisa que não existe, uma ilusão. Você entende que se a gente trouxer para essa instância, se você fez X ou se você fez Y, não importa tanto, porque você tá meio que numa ilusão, e o ego só vai usar isso para você se sentir culpado, para você voltar para dor, para você voltar para o sacrifício, para você se sentir errado, para você entrar no drama, para você culpar alguém ou para você se culpar, e daí você ficar nesse processo de sofrimento, de acreditando que você é algo diferente de quem você realmente é. Porque essa que é a questão, a gente está querendo tirar as barreiras que impedem a gente de acessar o que a gente realmente é, né? E é por isso que o erro acaba não existe, porque isso aqui é uma grande ilusão. Nessa instância, acho que dá assim pra gente entender de uma maneira didática um pouco o que ele quer trazer. Claro, com os olhos do ego, olhando para a forma, preocupado com os pensamentos desse mundo, a gente vai enxergar muito erro. A coisa mais fácil da gente ver é erro aqui no mundo. Inclusive, é uma das coisas que a gente mais faz. Mas com a mente santa, bem posicionada, o erro, tá, eu tô vendo, mas ele não significa nada. Ele não tem um significado, porque é ilusão, com mais ilusão e mais ilusão, e tá, tudo bem. Você quis fazer isso, quis fazer aquilo, tá tudo certo. Escolhe de novo, né? Que é o convite dele, que é o convite constante dele. Ele fala assim, você tá equivocado, você tá com a mente equivocada, não é pra você pegar o chicotinho e ficar lá, porque eu fiz... Não, escolhe de novo, sabe? Escolhe de novo e se reposiciona para você receber essa mente santa, porque tem até um trecho de um curso de milagres que ele fala isso. O convite, ele é pro agora e é para você receber agora, para você escolher de novo agora, mas não porque tem o tempo, porque o tempo existe, você vai ficar muito tempo sofrendo. Não é isso, é que você pode escolher agora, você pode escolher ser feliz agora. Então por isso que ele pede pra gente escolher de novo, tipo, a oportunidade tá agora. Escolhe ser feliz agora, escolhe de novo. Pede pra desequivocar a sua mente, entrega pra mim esses pensamentos e vamos pra mente certa, porque é nessa mente que a gente consegue receber os milagres, que a gente consegue receber o estado de alegria e de felicidade.
Achei lindo, fiquei com vontade de chorar com isso que você falou, senti uma luz no meu coração. E me veio uma coisa também, né? Tipo, esses momentos em que a gente realmente se abre, aceita e se abre para viver e experienciar a mente santa, me deu uma sensação de... E é algo que eu já tinha sentido antes de entrar em contato com esse livro, mas que são milagres, que são sementes também, sabe? Que cada instante que a gente vivencia isso é projetado, sabe? É como se fosse ganhando dimensões, sabe? Tipo, fosse eterno, fosse algo semeado no mundo real, no mundo, né, do espírito, senti de trazer. Porque é o que a gente trouxe de que os milagres não são desse mundo, né? Então toda vez que a gente acessa eles, a gente acessa esse mundo, que é eterno, né? Que é a nossa essência verdadeira. O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão, e o meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. Aqui eu sinto que ele traz, tá bem ligado com o que a gente tá falando mesmo, né? Com a mente certa, a gente reconhece, né? Porque quando a gente se reconhece, a gente começa a reconhecer a santidade na gente, a gente consegue se identificar com esse lugar são da mente, a gente para de se identificar com o erro, com a culpa, a gente para também de projetar. E daí a gente consegue enxergar isso no nosso irmão. E é isso que ele está trazendo. Então o milagre reconhece o teu irmão como sendo seu irmão, né? E o meu também. E o meu também, aqui ele coloca na perspectiva dele, né? Porque pra gente, quem tá falando aqui é Jesus, é o Espírito Santo. Então ele traz, né? É o meu irmão, é o seu irmão e é o meu também, né? Somos todos irmãos. E eu sinto que é muito assim, porque quando a gente reconhece no nosso irmão Cristo, a luz, quando a gente reconhece o amor no nosso irmão, a gente está reconhecendo na gente mesmo. E vice-versa. Então é esse convite dessa cura profunda, dessas projeções, porque é isso que ele tá falando, tipo, é o teu irmão, sabe? E você tá projetando, você tá só projetando coisas. E a partir do momento que a gente cura essa mente, que a gente vai recebendo os milagres, a gente vai enxergando o nosso irmão, quem ele realmente é e quem a gente realmente é, né? É bem profundo. E lindo, né? Conforme a gente vai purificando, não tem como não purificar. A gente purifica para dentro, tudo que os nossos olhos físicos vão enxergar vão ser a partir dessa purificação. E da visão real, né? Que nosso irmão, ele como está dizendo aqui, a marca universal, perceber a marca universal de Deus em cada um. Conseguir reconhecer. Como reconhecer sem antes purificar a nossa própria mente? Esse é o caminho, né? Sim, é isso, né? É purificando a nossa percepção que a gente vai poder enxergar. E daí eu sinto que tem muito a ver com o anterior, né? Da gente não dar realidade ao erro. Que a gente só vai poder ver esse irmão dessa maneira se a gente não ficar dando realidade para esses erros, né? Que a gente projeta fora. Sim. Sim. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falta. Aqui ele vai trazer a ideia de integridade, né? E a ideia da integridade para um curso de milagres é justamente a gente poder se alinhar com a mente santa e identificar quem a gente realmente é. Íntegros, né? De maneira íntegra. Então, quem a gente é, a nossa integridade, ela não pode ser ameaçada por nada.
Então, se eu sou o Filho Santo de Deus, eu sou integralmente um Filho Santo de Deus, que é algo muito difícil para o ego aceitar isso, né? É uma grande doideira com a mente do ego, isso não faz o menor sentido. Mas o que ele traz é exatamente isso. A integridade é o conteúdo perceptível dos milagres. Então, quando a gente acessa os milagres, a gente também acessa a nossa integridade. A gente começa a entrar em contato com quem a gente realmente é. E eu sinto que essa palavra integridade é muito forte, porque ela traz essa ideia, para mim, pelo menos, de que é incorruptível, né? É integridade, não tem como ser corrompido isso. E o ego vai querer dizer pra gente 1000 vezes que sim, que a gente tá muito corrompido, que o nosso irmão tá muito corrompido, que é a ideia do erro. E daí a gente fica preso nessas percepções, né? E daí ele fala assim, corrigem e espiam a percepção defeituosa da falta, né? Que aí é a ideia de que é falta, que a gente acredita que a gente falta muita coisa, falta no mundo, falta na gente, falta no irmão, né? (42) Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para libertar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. E aí ele vai trazer, né, essas ideias que a gente tem, são ideias muito presentes na nossa mente, se a gente for olhar assim, e que trazem muito sofrimento, muito. Então a ideia de isolamento, de que a gente está sozinho, de, enfim, né, toda essa sensação de solidão, de não conseguir fazer as coisas sozinho, de precisar estar sozinho. A ideia de privação, né, então, estou privada, não posso isso, não consigo tal coisa, ou falta, né, que é o que ele traz, falta. No fundo, é tudo a mesma ideia, né? Eu sinto, assim, no meu coração, que ele tá falando da mesma ideia, que o ego compartimentaliza, mas no fundo a gente tá sentindo que algo tá faltando, né? Então, quando a gente tá isolado, a gente tá sentindo falta. Quando a gente tá sentindo privação, a gente tá sentindo que tá faltando algo. E o que ele traz, gente, é uma cura muito profunda, assim, onde os milagres querem atingir é curar essa ideia da mente, de falta mesmo, que vai se manifestar, que nem a gente falou, em coisas pequenas do dia a dia, ou situações, mas o convite dele é a gente curar essa ideia na mente, que é uma ideia que a gente se identificou quando a gente criou esse mundo, porque esse mundo, ele é um mundo de isolamento, privação e falta. É a coisa que a gente mais sente, né? A gente se sente isolada, a gente sente que falta, a gente sente que precisa melhorar, a gente sente que não é bom o suficiente. É a constante corrida do mundo, né? E se a gente parar pra pensar, é até é um processo bem profundo, porque o mundo baseado na falta, ele vai ser esse mundo de você precisa mais, você precisa se desenvolver, você precisa disso, você precisa correr atrás, e tá preso ali nessa rodinha de fazer acontecer, né? Fazer as coisas acontecerem. E o que ele vai trazer, não, cura essa ideia na sua mente de que falta algo. Isso é muito profundo, porque essa é uma crença muito profunda na nossa mente. E você falando isso, é como se algumas frases também vêm, né? Tipo, o ego, muito provavelmente, né? Dependendo, ele vai trazer questionamentos, razões, né? Tipo, como que eu vou curar a ideia de falta se eu tenho que pagar o boleto, se eu tenho que fazer sei lá o quê, se eu tenho que vivenciar XYZ situação aqui na matéria, porque a gente tá nesse mundo, a gente não tá no outro mundo, a gente tá nesse mundo. E é um convite a dar esses 23 passos, 30 passos para trás. Porque vai aumentando, né? Porque o que acontece? Verdadeiramente não falta. A experiência de cada momento, seja a experiência que for, ela é completa. E o milagre, eu achei muito bonito aqui, né, nessa frase aqui do 42. Uma das maiores contribuições do milagre não é realizar o seu desejo de vivenciar XYZ situação, aí chegou o dinheiro, de repente o milagre aconteceu. Não é satisfazer
a sua necessidade individual, pontual daquele instante, mas é te injetar uma força muito mais num nível talvez subconsciente mesmo, e essa força diz: você não está sozinha, você está fazendo parte de algo muito maior. Essa ideia de isolamento, de que a gente precisa conquistar as coisas através da nossa mente, através do nosso esforço mental, através das nossas ideias que surgem de uma criatividade completamente limitada, que nasce muitas vezes do medo, né? Tipo, tô com medo de perder tal coisa, tô com medo de ficar sem dinheiro, tô com medo de passar por tal situação. Então eu vou criar uma ideia, outra ideia, que estão surgindo do quê? Do nada, da ilusão. E que pode até, sei lá, pontualmente satisfazer uma necessidade, mas o perdão verdadeiro, a correção verdadeira não acontece, que é lá no profundo, que é lá na mente. Por isso esses passos para trás, por isso esse exercício de confiar. E pode ser que surja, eu vou já abrir para você, Monique, mas só veio uma outra coisa aqui na minha cabeça, porque pode ser que surja também um pensamento assim: então tá, então eu vou ficar quieta, não vou fazer nada, vou cruzar meus braços, porque o que tiver que acontecer vai acontecer, porque os milagres que tiverem que chegar, eles vão chegar. Não é isso que vocês estão falando? E, honestamente, talvez sim, talvez não. Depende. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. O que teu coração está dizendo para você nesse momento? Teu coração está pedindo para você cruzar seus braços? Você tem coragem de fazer isso? Teu coração está pedindo para você agir e criar? Você tem coragem de fazer isso? Porque pode também ser sobre cruzar os braços e esperar o milagre acontecer. E também pode não ser. A tua parte não é ou cruzar os braços ou fazer alguma coisa. A tua parte é conectar. Conectar com o teu coração, conectar com a tua mente santa, conectar com Deus, entregar seus pensamentos, abrir essa disponibilidade, se certificar de que você está mantendo essa porta aberta para que a luz entre. E assim só você vai saber o que você precisa fazer nesse momento. Era isso. Monique. Exatamente isso, e eu só queria trazer essa visão do material, né? Que não tem como a gente falar em isolar, privar e falta sem pensar no material, do ter, do poder adquirir, do poder estar, do poder experienciar. Porque aqui a nossa sociedade é a base do material. Eu só consigo experienciar se eu tiver recursos para. E quando a gente tem? E quando a gente tem esse poder? E ainda falta? Eu gosto de fazer esse exercício quando me vêm esses pensamentos de falta, de preciso, do vestido, do não sei o que tá me faltando. Ai, não sei, um castelo novo. Uma Ferrari que eu queria tanto escutar o barulho do motor lá na hora que eu estiver acelerando com o meu pé. O que vai me trazer? E a pessoa que já tem isso? E é tão vazia, e é tão sozinha, e tá com tanta privação, e tá com tanta falta quanto eu. Sabe? Pra gente realmente acolher o 42 e todas as outras experiências que chamar a gente e fizer a gente se conectar com essa parte do material, da falta material, até as pessoas que têm mais, elas sentem essa isolação, privação e a falta, sabe? Então é muito, mas muito além do que o poder ter, estar e adquirir, enfim. Era só essa reflexão que gritou aqui dentro de mim. Uau, Monique, sim, E daí eu acho que esse exemplo seu é muito didático, porque ajuda a gente a corrigir a nossa percepção, a nossa mente. Porque o que ele traz é que o milagre vai curar
as ideias, o falso senso de isolamento, privação e falta, que pro ego tá ligado à forma. É isso que te fala, é porque eu não tenho carro, é porque eu não tenho vestido, é porque eu não tenho namorado, é porque eu não tenho isso e aquilo. Não é. Porque quando a gente tem, a gente continua experienciando. E é isso que ele tá querendo chamar a atenção. Por isso que a cura é na mente, é nesse pensamento. Então a gente vai curar a tua ideia de que você acha que tá faltando alguma coisa. Né? De que você acha que você tá privado de alguma coisa, de que você tá isolado. Né? Então ele vai fazer esse convite profundo da gente limpar essas ideias, da gente curar essas ideias que são muito arraigadas e que estão projetadas pelo mundo de maneiras muito assim, visíveis e às vezes até imperceptíveis, porque às vezes é fácil da gente enxergar a falta no carro, né, da gente falar essa questão, então você quer ter uma Ferrari, e muitas pessoas vão olhar para fora e vão falar assim, mas a Ferrari não traz felicidade. É fácil a gente às vezes conseguir enxergar isso, só que e a própria falta às vezes em coisas menores, tipo a gente pensar que tá faltando Deus, que eu tô desconectado no dia a dia, que eu não tô fazendo a minha prática, então tá faltando Deus na minha vida, tá faltando conexão, sabe? Ele tá levando a gente para um lugar muito profundo. É um convite muito profundo, assim, da gente limpar as ideias de falta. Como assim? Tá faltando Deus no seu dia a dia, tá faltando alegria, tá faltando essa conexão, sendo que você tá 100% conectado com Ele. Que isso tudo são ilusões, são projeções. Então ele leva a gente muito para essas instâncias profundas, pra gente limpar, porque no fundo, a gente tá falando da falta de Deus. Que a gente projeta no carro, que a gente projeta nas coisas que a gente não tem. No fundo, a raiz disso, a raiz desse sentimento interno, é essa sensação de que a gente está sendo privado de Deus, privado de propósito, né? Por isso que, tenho muito dinheiro, mas me sinto vazio, porque não consigo me conectar, porque acredito que estou desconectado. E essa ideia de acreditar que a gente está desconectado é uma ideia muito do ego, né? Uma ideia que vem do ego, porque é impossível a gente estar desconectado de Deus, só que em muitos momentos a gente vai acreditar que está faltando prática, que está faltando isso, que está faltando aquilo. Eu trouxe a ideia do espiritual, mas pode se manifestar em outros campos, pode se manifestar na vida pessoal, com as amizades, com a família, o relacionamento amoroso. É muito profunda. A nossa crença na falta ela é muito profunda. Só que na instância mais verdadeira, o que a gente está lutando internamente é com a sensação de que a gente tá distante, que a gente está isolado, que a gente está privando, que está faltando Deus, né? Que está faltando essa conexão verdadeira com aquilo que é quem a gente é, digamos assim, né? Com aquilo que traz o propósito à vida, né? Que traz o propósito mesmo, né? Essa seria a palavra. E é por isso que um pouquinho também o que a Andrea trouxe, né? Da gente... Porque daí, a partir do momento que a gente vai curando isso, a gente vai limpando, as formas, elas vão ficando mais vazias, né? A gente vai só usando as formas para o propósito dele. Então, em alguns momentos, que nem a Andrea falou, você vai sentir que é para você ficar em silêncio. Tem outros momentos que você vai sentir que é para fazer, porque você está conectada com ele. E daí você está honrando, você está sendo esse canal e recebendo e fazendo. Então, não é necessariamente sobre uma forma específica de fazer algo. Então, agora eu não vou fazer mais nada, já comentando também sobre o que a Andrea trouxe, né? Então, agora eu não faço mais nada. Não é isso, né? É tipo, se conecta, em alguns momentos vai ser útil para você não fazer nada, e em outros momentos vai ser útil você fazer muitas coisas, só que através dele. E daí a gente vai entrando nessa sensação de conexão, de propósito, de união, de que nada falta, de que tudo é provido, de que tudo chega no momento certo. E aí a gente vai conseguindo corrigir a nossa percepção e fazendo um alinhamento com quem a gente realmente é, né? Enxergar quem a gente realmente é. Gratidão, maravilhosas. Só queria dizer isso, gratidão por todas essas insights e partilhas e palavras que estão... são bênçãos. Estou me sentindo abençoada de estar aqui recebendo tudo isso. Milagres surgem de um estado milagroso da mente, ou um estado de prontidão para o milagre. A
aqui eu sinto que ele está trazendo pra gente sobre a necessidade da nossa prontidão para receber, né? Eu sinto que é uma abertura, na verdade a prontidão é a gente estar aberto a ver o milagre, porque muitas vezes a gente até conversou sobre isso, está acontecendo os milagres, mas a gente não está percebendo, né? E daí a gente não está recebendo. Então, o estado da mente tem que estar de prontidão para que a gente possa receber esse milagre. Na verdade, toda vez que a gente recebe um milagre, a nossa mente estava em prontidão para receber a cura. Estava aberta ali, né? Tipo, quero receber essa cura, vem. E daí a gente consegue receber ele de fato. E aí, só queria comentar, porque é isso, inclusive, que faz com que muitas vezes, né, experiências de milagre coletivas, por exemplo, que muitas pessoas testemunham algo que é milagroso, mas até assim, se a mente dessas muitas pessoas que estão ali, se não há essa prontidão, essa pequena disponibilidade, essa prontidão, vai ter aquela pessoa que não vai acreditar, que vai olhar, que vai ver, que vai estar experienciando e que não vai receber o milagre, porque não tem essa prontidão na mente, né? Senti de Sim, exatamente isso, né? E eu sinto que falam também da gentileza do processo, né? Que é o que ele fala na introdução, livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É quando a gente decide ou não receber, né? Que o momento que a gente vai estar aberto ou não para receber aquilo. E o quanto esse processo é gentil. Bom, se você não está em prontidão agora para receber um milagre, tudo bem, você não vai receber. Mas vão ter outras oportunidades, né? Então, que é aquilo que a gente falou, escolhe de novo. E o momento que você escolher de novo, que você tiver essa abertura na mente, você vai receber. E é o que a gente também conversou sobre a verdade não precisar de defesas, né? Porque às vezes a gente vai muito para esse lugar de mas o milagre aconteceu na frente de todo mundo, como assim você não tá acreditando? Você tem que, sabe? A gente vai querer defender. Mas ele tem esse lugar muito dessa gentileza e desse amor, tá? Se você não quer, tudo bem, eu vou esperar você, né? Tem uma parte do livro que ele fala isso. Eu vou esperar, enquanto você não estiver aberto, tudo bem. Mas quando você quiser ficar equivocado nos seus pensamentos, tá tudo certo, eu te espero. Quando você quiser, eu tô aqui, né? Eu acho isso muito lindo. Muito lindo. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação. Aqui eu sinto que ele está trazendo a própria ideia de Cristo, né? Que é também uma ideia da mente santa, né? Da mente sã. Porque para um curso em milagres, Jesus foi a manifestação, digamos assim, dessa mente certa, dessa mente sã no mundo, né? Ele que conseguiu manifestar na sua totalidade, digamos assim, essa mente aqui. Então, ele traz, né, que a expressão do milagre, né? O milagre é uma expressão dessa consciência de Cristo, dessa mente de Cristo, que é nossa também, né? Quando a gente estava falando de um processo individual, o processo de todos, então como Cristo faz parte da mente, a partir do momento que ele fez também todo o processo, né, de expiação, de aceitação aí, de perdão de todos esses pensamentos equivocados, a gente também já recebeu em algum nível, porque a mente ela é una, né? Então se uma parte da mente faz o caminho, a mente toda começa a receber esse processo todo, e daí a gente vamos todos despertando e acessando e curando cada vez mais até a expiação, que é o que ele traz, né? A aceitação da sua expiação, que ele coloca com letra maiúscula, que eu sinto que está relacionada à expiação de Deus, né? Que é essa expiação maior desse despertar absoluto, e que está ligado a essa expiação que Cristo também fez, né? Parece que é um caminho, né? É um caminho, um passo a passo mesmo de aceitação do que é. Aceitação do que é, que requer essa purificação no sentido de soltar o que não é.
né? De desprogramar do que não é. De ir deixando que dissolva, que caiam esses muros, essas barreiras que nos distanciam dessa conexão com a integridade, talvez, né? Tipo, que tem a ver com integridade, esse senso de integridade, que é a consciência de Cristo. Mágico, maravilhoso. Amei muito e sinto que a gente pode fechar esse podcast, esse episódio, nesse item 44. Então, no próximo episódio, a gente segue a partir do item 45. Agradeço a presença de vocês, de todas vocês, Meire, Mara, Monique, Gabi. Gratidão, amada. É uma honra fazer esse trabalho junto com todas vocês. Espero que para você que está ouvindo esteja sendo tão abençoado quanto está sendo para a gente. Mais uma vez te convido a compartilhar seus insights, suas dúvidas, suas sugestões também. E qualquer coisa que você sentir de compartilhar, a gente vai adorar saber. Alguém quer trazer alguma coisa antes da gente fechar? Agradecer por mais essa leitura que a gente fez juntas, né? E aí no próximo encontro a gente continua a partir do 45 para fechar esse primeiro capítulo aí, que foi um capítulo polêmico, mas que a gente conseguiu atravessar, né? Já estamos terminando ele. Maravilhoso, polêmico e cheio de ensinamento, cheio de bênção e milagre. E eu sou muito grata por esse capítulo 1. Vamos ver o que vem a seguir. É isso, amadas. Gratidão profunda pela oportunidade. Gratidão a você que está assistindo, ouvindo. A gente se vê no próximo podcast. Beijo.